Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Bom, vamos para mais um vídeo. Esse é o último vídeo do mês, né? É o último vídeo de junho e em breve iniciaremos julho. No último vídeo, né, Deus ele tem falado, né, a respeito de aproveitar o tempo ao nosso favor, e chegou um desafio, né? De aproveitar a metade do ano que falta, para que assim consigamos conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, ou pelo menos lutar para que vençamos, sabe? Dia após dia, e chegar no final do ano e entender que a gente conseguiu vencer com muita luta, com muito esforço e com a essência da fé que é Jesus. Jesus é a essência da fé, né? Se nós entendermos isso, a gente consegue ir muito longe e muito além, pois se nós colocarmos sobre as nossas, sabe, os desafios da vida nas nossas forças, nas nossas autossuficiências, ou até mesmo dentro daquilo que a gente acha que pode, a gente pode se frustrar e fracassar, pois eu entendo que Deus é o que mantém acesa a esperança dentro de nós. E é não só isso, sabe? A gente tem que entender que Deus trabalha de forma sobrenatural. Deus trabalha de uma maneira que contraria toda a lógica. Se a gente entender e ter fé e acreditar que em Deus ele pode fazer coisas sobrenaturais no nosso percurso, no nosso caminho, no nosso meio, nos nossos anseios, até mesmo, sabe, naquilo que é impossível, a gente entende que nós somos dependentes do agir e do mover daquilo que o homem não pode fazer, daquilo que pessoas não podem fazer. E Deus ele tem me feito refletir, sabe, na vida de Jó. E eu tenho refletido durante um tempo sobre é, a, a, a vida que Jó teve, né? Uma vida de provação. E a pessoa que eu vejo que mais foi provada e foi fiel na sua aprovação foi Jó. Jó passou por uma situação que eu talvez não passaria, e talvez não passaria aprovado da forma que ele foi. Talvez nós não passaríamos, sabe? Primeiro, Jó ele foi alvo de uma disputa ali, uma disputa entre a fidelidade. Eu fico pensando, né? Será que se Deus colocasse à prova a minha fidelidade, eu conseguiria ser aprovado? Por muitas das vezes eu provei que não. Fui infiel várias vezes, mesmo ele sendo fiel a mim. E assim como outros foram infiéis, que fizeram totalmente diferente. Rei Davi, Salomão, tantos outros, sabe? Pedro, que falou que matava e morria por Jesus e o negou. A fidelidade dos homens são falhas, mas a Bíblia a todo momento comprovou que mesmo em meio à situação difícil, Jó, ele foi fiel até o fim, entendeu? Ele foi praticamente um personagem prático da oração de Abacuque, que disse, né, que mesmo que o produto da oliveira minta, aquela oração de Abacuque que todo mundo saiba, né? E todavia eu acreditarei no Senhor, permanecerei no Senhor. Só que Jó não. Jó, ele, em meio à disputa entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, mesmo inconsciente, mesmo sem saber, Jó, ele decidiu se agarrar naquilo que ele tinha por certo e por certo, que era a presença de Deus na sua vida. E mesmo
passando por tudo, ele não blasfemou, não murmurou, não questionou, sabe? E foi uma sequência de perdas. Foram os bens, os filhos, sabe? A família, a riqueza, tudo. E para completar, ainda foi atacado por lepra. E ele, tendo ciência de que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. E essa era a consciência que Jó tinha, sabe? Diante de Deus, sabia que tudo que ele recebeu de Deus. Só que o interessante é que durante esse período da aprovação, segundo estudos, foi menos de um ano, ele passou por uma situação bem difícil que somente quem passa sabe. Talvez você esteja passando uma situação assim, que um ano pode parecer 10 anos, um século, uma eternidade. E Deus, ele trabalha aperfeiçoando o seu poder na nossa fraqueza. E isso me fez entender que Deus, ele sempre trabalhou o seu poder dentro de nós, do nosso interior, em meio à nossa fraqueza, em meio às nossas provações, em meio às nossas dificuldades. Deus, ele sempre vai estendendo, sabe, a revelação de quem é, em poder, em glória, em intimidade, em meio às dificuldades das nossas vidas. E por muitas das vezes vem pelo desemprego, talvez precisamos parar para poder ouvir a voz de Deus, cuidar da família. Às vezes é pela uma enfermidade, que nós nos tornamos mais sensíveis, mais frágeis, sabe? Mais humildes, e faz com que a gente nos torne mais sensíveis ao agir do Espírito, à voz de Deus, pois assim Deus, ele trabalha de uma maneira mais íntima. Eu, dentro da leitura do livro de Jó, para quem já leu, para quem já sabe, é um livro repleto de intimidade. Quando a gente se torna sensível, quando a gente se torna uma pessoa que está passando pela prova, quando a gente passa por situações difíceis onde nada mais faz sentido, onde já perdemos tudo, quando a vida perde o sentido, só Deus para trazer o sentido de volta no nosso interior, na nossa vida, sabe? E é difícil você querer encontrar fé, querer encontrar motivação, querer encontrar um ar, um fôlego para retomar algo, seja lá o que for, sabe? Ainda mais de Deus, porque Deus é sempre primeiro culpado, né? A gente se afasta logo, por assim não ter fé suficiente para saber que Ele é o que dá, é o que tira, é o que nos faz aprender, entende? Mas Jó não. Enquanto até a sua própria esposa falou: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó a todo momento ele entendia a importância de Deus na sua vida. Interessante que Jó entendia a importância de Deus na sua essência. Jó entendia que Deus não era um Deus que era ligado a aquilo que ele poderia dar, aquilo que ele poderia fazer. Jó, ele entendia que Deus era muito além daquilo que ele recebeu dele. Quando você entende que Deus é muito maior, muito além daquilo que ele pode te dar, porque o que você recebe de Deus, seja o que for, vai perecer, vai se desgastar, vai acabar de certa forma. Mas quando a gente entende que a presença de Deus é eterna, é perene, é para todo sempre, é sustentável, é eterna, a gente transmuta o nosso pensamento para aquilo que não faz parte desse mundo.
E aí que a gente encontra os tesouros, aonde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Quando a gente entende esse valor de Deus, que não está, sabe, nos bens, naquilo que se perde. E Jó tinha toda essa consciência de que Deus era o único que poderia e fez coisas grandiosas. O interessante é que no final do livro, né, no final da história de Jó, ele diz algo que é profundo, que está lá no Jó 42, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O plano de Deus, desde o começo, foi testar, não só testar, que todos nós seremos provados. Todos nós seremos provados. O próprio Jesus foi tentado, foi provado. Jesus teve a tentação no deserto por Satanás, pelo adversário, mas a tentação dele é bem diferente da aprovação dele, porque ele foi provado em cruz, em fidelizar ou não, em concretizar ou não. Ali também estava em jogo a fidelidade dele para com Deus, e saber que se ele ia ou não concretizar com a missão de salvar, pois a missão do Filho não é essa? João 3,16, que ele veio para salvar o mundo. Não foi assim desde o princípio, desde o começo? Ele não é desde sempre? Então a missão do Filho é essa. E todos nós temos a missão e não podemos falhar nessa. E a missão de Jó foi provar a sua fidelidade por Deus, envergonhar mais uma vez o inimigo e fazer com que as pessoas soubessem que há sim homens que sustentam a fé no seu coração até o final. E uma coisa linda que ele fala, né? Que antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. E Deus restaurou a vida de Jó. O interessante é que quando Deus mudou a sorte de Jó, diz a Bíblia que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava. E isso me fez entender que a oração, cada dia Deus ele me traz a revelação que a oração ela pode muito em seus efeitos, muda sorte, muda quadros. Isso foi na vida de rei Ezequias que Deus pediu para o profeta Isaías falar que ele ia morrer, e ele em oração, sabe, conseguiu mover o coração de Deus, e Isaías voltou e falou: olha, Deus não vai mais deixar com que você morra, pelo contrário, vai acrescentar anos na sua vida, ela vai te provar isso. A oração pode muito, a oração, ela na intercessão pode fazer com que lugares não sejam acabados, pessoas não sejam, sabe, atacadas pelo plano espiritual. A oração, ela na sua intercessão pode muito em seus efeitos. Assim como o centurião orou e pediu a Jesus intercedendo para que acontecesse, assim como Abraão intercedeu para que Deus não acabasse com a cidade, e quantos outros exemplos que a Bíblia traz. Assim como o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, orava e Deus falou: vai lá, que meu servo está orando, ore e faça com que as escamas caiam dos olhos. E às vezes o que falta para as nossas vidas, eu falo para a minha vida, é ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de total, sabe, uma vida de total entrega, uma vida plena, uma vida de comunhão. E por mais que você ache que a sua vida esteja numa situação difícil, nunca vai ser igual a de Jó, nunca vai ser igual de quem talvez esteja passando uma situação agora, no hospital, sabe, precisando de um órgão, de um milagre,
de uma intervenção divina. Pessoas ali desenganadas, já esperando praticamente o fim. E esses assim acreditam muito, muito que Deus ele pode muito em seus efeitos. Muitas pessoas querem testemunhar, sabe, aquilo que só ouvem quem é Deus. Pessoas querem ver Deus nas suas vidas, assim como Jó, que teve a restauração, que teve tudo, sabe, conquistado novamente, entregue novamente pela sua fidelidade. Pois quando você é fiel a Deus, quando você serve a Deus, aquilo que Deus te dá não representa nada do que aquilo que Ele é na sua essência. Pois a maior riqueza que o homem pode ter é a presença de Deus. E a demonstração daquilo que Ele dá praticamente é reflexo da riqueza interior que o homem, que habita no homem, que é o próprio Deus. Então, gente, tenhamos paciência em momentos difíceis, talvez como a de Jó, em momentos de enfermidades severas, momentos difíceis de abandono, momentos de traição, momentos de escuridão, de depressão, momentos de solidão, momentos que você acha que está sozinho. É o momento que Deus tem trabalhado na sua fraqueza, tem aperfeiçoado o poder dele no seu interior, feito com que a sua vida ela pudesse ser extensão da vida de outros e feito com que você entendesse que a presença de Deus não se compara com nada que seja material, pois o objetivo maior dele para as nossas vidas é fazer com que nós enxerguemos, saibamos que o que ele tem para nos dar é muito além de ouro, de prata, de carro, de casa, de família. Está naquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem reservado para nós. Então tenha momentos de dificuldade, mas são momentos que vai te trazer intimidade, crescimento com Deus. Assim como Davi, salmista, escreveu centenas de salmos, uns relatados e outros talvez que não entrou na Bíblia Sagrada. Assim como Salomão, momento de intimidade, um homem que tem intimidade com Deus, ele externa o amor de Deus por meio das suas obras. Um homem que se torna tão íntimo com Deus, ele consegue externar tanta coisa, sabe? É por isso que você vê pastores há anos diante de um ministério, 10, 15, 30 anos pregando o evangelho. Isso é sinal de intimidade. Quanto mais ele é íntimo de Deus, mais de Deus ele o enche para que assim permaneça a sua presença em meio às obras. A pessoa fala, como que esse homem consegue pregar 10, 30 anos? Tem homens que pregam de manhã, de noite e fala, e sempre uma mensagem nova, sempre está ali. É sinal de intimidade com Deus, é sinal de que Deus ele ou completa, ou preenche, ou externa de uma maneira que confunde aqueles que se acham que são, pois Deus ele sempre vai confundir aqueles que se acham alguma coisa. Deus ele não veio para os escolhidos, mas sim capacitar aqueles que ele entende que é capaz de fazer muito mais daqueles que se acham que são, entendeu? Quando Deus ele capacita aqueles que têm a vontade de fazer a obra e propagar esse amor, certamente vai muito longe. Gente, tenhamos paciência. Vamos acreditar que Deus ele é o autor e o consumador da nossa fé e por certo ele se levantará nas nossas vidas. Que saia dos nossos lábios, né? Que os nossos, antes eu te conhecia por ouvir, mas hoje meus olhos te veem. Pois o plano de Deus não pode ser frustrado, tá bom? Fique com Deus, entendeu?
Vamos seguir e até o próximo vídeo.